alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta do portal Escola Dominical que os irmãos disponibilizam no início da semana para que os irmãos possam ter melhor condições de preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Vejam também links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana nas redes sociais do portal Escola Dominical. No Twitter, @ebdportal, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical e no LinkedIn. Os irmãos têm acesso ali a dezenas de textos de apoio, de slides e de outras videoaulas, não só da lição da faixa etária dos adultos, mas de todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós temos visto que as pessoas não têm se cadastrado. Nós temos respondido algumas perguntas aqui no nosso canal do YouTube, mas a partir deste ano de 2018, nós estaremos priorizando as questões lá da sala dos professores, até para uma melhor logística, né? Porque ficar respondendo perguntas tanto no e-mail do portal, quanto no canal do YouTube e na sala dos professores, quando nós já temos a sala dos professores, ali para isto é contraproducente. Também ouçam as leituras diárias que nós colocamos toda semana, um breve comentário em áudio da leitura diária prevista na revista das lições bíblicas e que serve também como um momento devocional. E se tiverem ainda alguma dúvida, interativamente, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, às 19 horas aqui no nosso canal do YouTube, a transmissão ao vivo, às 19 horas, horário de Brasília. E tudo isto, porém, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é o irmão comparecendo à sua igreja local e participando da aula, seja como professor, seja como aluno, porque a Escola Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor, no dia do Senhor, como ensina o pastor Antônio Gilberto. E nós queremos agradecer a Deus porque estamos iniciando mais um ano letivo da Escola Bíblica Dominical. O ano de 2018, um ano decisivo para a nossa nação, um ano onde teremos que enfrentar muitas dificuldades, o Senhor está às portas, mas nós agradecemos a Deus porque o ano de 2017, um ano igualmente difícil na nossa nação, nós pudemos, com liberdade de culto e de crença, apesar de todos os ataques terríveis do maligno durante todo o ano, nós conseguimos estudar a palavra de Deus. E neste primeiro trimestre de 2018, nós iremos estudar um livro da Bíblia Sagrada. O ano de 2017 foi um ano de 4 trimestres temáticos. Os irmãos se recordam, no primeiro trimestre nós estudamos a respeito do fruto do Espírito e das obras da carne. No segundo trimestre nós estudamos sobre o caráter do cristão. No terceiro trimestre nós também tivemos um trimestre temático, né? E o último trimestre nós estudamos sobre a doutrina da salvação. Agora, neste primeiro trimestre de 2018, nós vamos voltar a ter um trimestre bíblico. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estaremos estudando um livro da Bíblia. E o livro escolhido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus é a Epístola aos Hebreus, a primeira
das chamadas epístolas gerais, né? Se bem que, na verdade, ela é intermediária entre as epístolas gerais, que são aquelas epístolas escritas para todos os cristãos, e as chamadas epístolas paulinas, as epístolas de Paulo. Há uma dúvida quanto à autoria da carta aos Hebreus, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas ela é aí a primeira epístola que é colocada depois das epístolas que induvidosamente são atribuídas ao apóstolo Paulo. A epístola aos Hebreus é o tema do nosso trimestre. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, presidente do Conselho de Doutrina da Convenção do Estado do Piauí e também membro do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus. O pastor José Gonçalves já há alguns anos tem sido comentarista das lições bíblicas. O título do nosso tema é A Supremacia de Cristo. Fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. O título já nos mostra algo importante. Quando nós falamos na supremacia de Cristo, nós vamos lembrar que o tema da carta aos Hebreus é a excelência de Cristo, é a supremacia de Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele quer mostrar que Jesus Cristo é melhor e maior. É maior e melhor do que os anjos, é maior e melhor do que Moisés, é melhor e maior do que Arão, é melhor e maior do que o concerto que ele coloca, é maior e melhor do que o concerto da antiga aliança. O sacerdócio de Jesus é melhor e maior do que o sacerdócio levítico. A carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus. Quem são os hebreus? Nós sabemos que a denominação hebreu é dada na Bíblia, em primeiro lugar, a Abrão. Ele nem se chamava ainda Abraão. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 14, nós encontramos pela primeira vez a palavra hebreu na Bíblia. Está lá escrito: então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Está lá em Gênesis 14 e 13. E por que Abrão era chamado de hebreu? Há uma discussão a respeito. Uns dizem que porque ele tinha como um dos seus ancestrais, como nós vemos lá na genealogia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, Éber. Outros, porém, entendem que hebreu é uma palavra que quer dizer da além do rio. Lembrando que Abraão, ele saiu lá de Ur dos Caldeus, que é para lá do rio Eufrates, e veio morar na terra de Canaã, por ordem divina. Então ele era chamado pelos moradores de Canaã como aquele que veio da além do rio, quer dizer, que veio lá da região da Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre. Então, os hebreus são os descendentes de Abraão. E por que essa epístola é destinada e é chamada de epístola aos hebreus? Porque ela foi escrita para os crentes da Judéia, os crentes judeus ali na terra de Israel. Muito provavelmente esta carta foi escrita por volta dos anos 60, 64, antes do ano 64 depois de Cristo. E o momento histórico que vivia a Palestina, que vivia Israel naquele momento, era um momento extremamente difícil. Por quê? Porque no ano 66 começou a primeira guerra entre os judeus e os romanos. E esta guerra terminaria no ano 70, quando o general Tito, que era o filho do imperador Vespasiano, que era o imperador romano da época, ele entrou em Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém, cumprindo a profecia que Jesus havia dito no seu sermão escatológico.
quando os discípulos e os irmãos veem, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, os irmãos vão ali observar que os discípulos mostraram o templo, porque Jesus nunca havia se referido à beleza do templo, que era o segundo templo construído por Zorobabel e reformado e ampliado por Herodes o Grande, o rei, que era rei da Judéia quando Jesus nasceu. E Jesus então virou aos discípulos e disse: olha, vedes tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus ali então profetizou a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. E esta primeira guerra entre judeus e romanos, que acabou dando a destruição de Jerusalém e do templo, pelo general Tito, que depois viria a se tornar o imperador Tito, foi extremamente traumática. Quem descreveu bem, quem narrou, quem contou a história desta guerra, foi o grande historiador judeu Flávio Joséfo, que foi testemunha desta guerra. Flávio Joséfo tem um dos seus livros, é exatamente a guerra entre os judeus e os romanos. E neste momento, então, em que é escrita a carta aos Hebreus, os crentes judeus estavam passando uma dificuldade extremamente grande. Por quê? Porque havia aí um conflito crescente entre os judeus e os romanos. Os romanos que já estavam diminuindo a sua tolerância com os judeus, porque os judeus eram um povo diferente de todos os outros. E eles não aceitavam cultuar o imperador, porque isso é idolatria, e eles não aceitavam, e isto causava muitos problemas para o governo romano, uma insubmissão, e Roma fazendo uma pressão contra os judeus, e os judeus cada vez mais se revoltando contra os romanos, até que tentaram se libertar dos romanos e foram mal sucedidos. Mas os crentes desta época estavam numa situação extremamente difícil. Por quê? Porque eles eram perseguidos tanto pelos romanos quanto pelos judeus. Também os romanos, com o crescimento da igreja, estavam verificando que os cristãos que haviam se disseminado entre os gentios tinham as mesmas características dos judeus, ou seja, não aceitavam cultuar ao imperador e estavam defendendo que Jesus é Deus, que só há um único Deus, que esse Deus é invisível, que não se pode cultuar os ídolos. Os irmãos lembram todo aquele tumulto que ocorreu na cidade de Éfeso, que está lá no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, porque o crescimento da igreja em Éfeso, que era a segunda maior cidade do Império Romano, colocou em xeque o culto à deusa Diana. Então, o Império Romano já estava verificando que os cristãos, a exemplo dos judeus, se rebelavam contra o culto ao imperador, contra a idolatria. Os cristãos já eram vistos como uma ameaça para o Império Romano. Então os romanos não viam os cristãos com bons olhos. Mas os judeus também não. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, que foi, segundo muitos estudiosos, o primeiro livro do Novo Testamento, ele fala dessa perseguição que os crentes judeus já passavam lá por volta do ano 50. Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 14, ele diz assim: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação,
a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Então, Paulo já registrava a grande perseguição que os crentes judeus sofriam dos próprios judeus. Os judeus que não criam em Jesus perseguiam impiedosamente os crentes, que são estes hebreus para quem se escreve esta carta. E os crentes judeus, diante daquele aumento da tensão entre judeus e romanos, que acabou levando à guerra entre judeus e romanos, eles estavam num beco sem saída. Eram perseguidos tanto por romanos quanto pelos judeus. E os judeus e romanos estavam entrando em cada vez maior atrito, que os levou à guerra aberta. E os crentes judeus, então, diante daquelas dificuldades, começaram a ser tentados por uma ideia. A ideia era de voltar à prática do judaísmo. A ideia era de abandonar a fé em Cristo e voltar à religião judaica. Desta maneira, eles seriam aceitos pelos judeus, ficariam do lado dos judeus daquele conflito, garantindo assim a sua sobrevivência e lutando pela libertação e independência de Israel. Era esta a ideia que estava na mente dos crentes da Judeia. E aí, este escritor desta carta, sabendo disso, inspirado pelo Espírito Santo, resolveu escrever esta carta, que na verdade não é propriamente uma carta, é mais um tratado, é mais uma exposição doutrinária. Daí porque ela é diferente das outras cartas. As outras cartas começam com uma introdução, depois tem um fechamento, se bem que a carta aos Hebreus ela tem um fechamento no final de saudação, mas a apresentação do autor, a apresentação dos destinatários, né, você vê isso tanto nas epístolas de Paulo, como nas epístolas de Tiago, de João, de Pedro. E aqui não há, porque aqui não é bem uma carta, é mais uma exposição doutrinária, é mais um apelo que o autor faz para que os crentes judeus não abandonassem a fé em Jesus. E para eles não abandonarem a fé em Jesus, o escritor escolhe um tema. E esse tema é: Jesus Cristo é melhor. Esse é o tema da carta aos Hebreus. Jesus Cristo é melhor. Daí porque o título do nosso trimestre, a supremacia de Cristo. O autor aos Hebreus, ele vai mostrar para aqueles crentes da Judéia, que eram conhecedores da lei de Moisés, que eram conhecedores do Antigo Testamento, ele vai mostrar que não há possibilidade de nós abandonarmos a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é maior do que os anjos, Jesus Cristo é maior do que Moisés, Jesus Cristo é maior do que Arão, Jesus Cristo é de um sacerdócio superior ao sacerdócio da lei, que é o sacerdócio arônico ou levítico. O sacrifício de Jesus é melhor do que os sacrifícios da lei. O concerto estabelecido por Jesus, a aliança estabelecida por Jesus, é maior e melhor do que a aliança estabelecida lá no Monte Sinai entre Deus e Israel. E que se nós deliberadamente abandonarmos a Cristo, corremos o risco de, em apostatando da fé, entrar numa situação irreversível. E diante disso, não teremos mais condição alguma de ter a salvação. É esse o tema da carta aos Hebreus. E aqui nós vemos, irmãos, a atualidade desta carta. Por quê? Porque hoje também nós vivemos dias
de intensa perseguição contra a igreja. Se fala tanto aí em discriminação contra muçulmanos, estrangeiros, homossexuais, transgêneros, se fala contra negros, e existem essas discriminações, mas o povo mais perseguido, mais odiado da terra são os cristãos, e contra eles ninguém se levanta a favor. São mortos, dados que nós colocamos aí em nosso esboço, são dados de 2015. Morreram 60 mil cristãos por causa da fé em todo o mundo. Não houve este número com relação a nenhum outro grupo de qualquer sociedade, de qualquer país do mundo. A perseguição contra cristãos, isso estou falando de morte. Fora as perseguições que nós temos aí assistido a muitas delas na mídia, na sociedade, como os cristãos e aqueles que defendem ideias cristãs são vilipendiados, são humilhados. Não é? O antigo chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa Bento XVI, escreveu uma vez um texto falando sobre o martírio moderno, onde as pessoas não são mortas, não são derramados os seus sangues. E mesmo assim, como eu disse, em 2015, 60 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé em Cristo. Mas muitos têm suas reputações, têm suas vidas, suas imagens totalmente destruídas na sociedade, única e exclusivamente porque servem a Jesus. Então nós vivemos hoje uma situação de tensão, de perseguição, que nós encontramos, que é muito semelhante à que era vivida pelos crentes judeus nas vésperas da Primeira Guerra Judaico-Cristã. E da mesma maneira que o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, mostrou àqueles crentes que Jesus Cristo é melhor e maior e que vale a pena nos mantermos fiéis ao Senhor, mesmo diante de tantos percalços, também, ao ler a carta aos Hebreus, nós também somos encorajados, incentivados a nos manter fiéis até o fim. Como disse o Senhor Jesus para a igreja de Esmirna, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2 do livro do Apocalipse, no versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estas palavras Jesus disse para a igreja de Esmirna, que simboliza a igreja que foi perseguida pelos romanos. Depois que os judeus perderam Jerusalém e o templo foi destruído no ano 70, depois houve uma segunda guerra entre judeus e romanos, que acabou no ano 135, quando os judeus foram definitivamente expulsos de Israel, de onde eles só começaram a voltar agora em 1948. É verdade que eles começaram a voltar antes, cerca de 50 anos antes, mas em 1948 é que eles se tornaram um país novamente, ali na terra de Canaã. O que já é um grande sinal da vinda de Cristo. Mas depois, os crentes continuaram sendo perseguidos. Os judeus foram expulsos de Canaã, mas o Império Romano veio com 10 grandes perseguições. E a primeira delas começando mais ou menos na época desta carta. E Jesus aqui diz para que eles não temessem o que estavam por passar. Que seria permitido até que o diabo lançasse alguns nas prisões. Mas a verdade é que
Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É por isso que o subtítulo do nosso trimestre é Fé, Esperança e Ânimo na carta aos Hebreus. Para que nós não nos desviemos espiritualmente. Porque diante das pressões, aqueles crentes judeus estavam tentados a abandonar a fé para ter dias melhores aqui na terra. Mas Jesus diz: não tenham medo da perseguição, não tenham medo da adversidade. Eu vou até permitir que o inimigo possa aparentemente ter alguma vantagem. Mas se vocês forem fiéis até a morte, vocês receberão a coroa da vida. Jesus disse lá ainda no livro do Apocalipse, no capítulo 22, e no versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está no controle de todas as coisas, irmãos. A dificuldade é grande. A perseguição é tamanha e crescente. Nós vivemos o tempo que Jesus chamou no seu sermão escatológico de princípio das dores. Mas se nós formos fiéis até a morte, ninguém poderá nos impedir de chegar ao céu. O diabo pode até nos tirar a vida física, mas não pode nos tirar da comunhão com o Senhor. Estevão morreu apedrejado, mas os céus estavam abertos para ele e Jesus estava de pé à direita do Pai, aguardando o primeiro mártir do cristianismo. É esta mensagem que o escritor aos Hebreus quer dar àqueles crentes judeus. Ele diz: olha, pelo amor de Deus, não abandonem a fé. Eu vou mostrar para vocês como Jesus Cristo é sublime, como Jesus Cristo é supremo, como ele é melhor e maior do que qualquer coisa. E quando vocês virem que Jesus é melhor, não se desviem, não o abandonem e permaneçam fiéis até a morte. Ao mostrar quem é Jesus e a supremacia de Jesus, o escritor aos Hebreus quer aumentar a fé dos crentes judeus. Quer aumentar a esperança dos crentes judeus. E quer animar, incentivar os crentes judeus a permanecerem fiéis até a morte. Esse é o objetivo da carta aos Hebreus. E é por isso que nós ganhamos um livro na Bíblia Sagrada que nos aumenta a fé, que nos aumenta a esperança e que nos anima, porque é este bom ânimo que nós precisamos ter para chegar até o fim. É o que Jesus diz, encerrando as suas últimas instruções, lá em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos ter esperança e estar com este bom ânimo. E aí todas as perseguições e adversidades não desaparecerão, mas elas não conseguirão nos impedir de chegar até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Então este é o sentido da carta aos Hebreus, e é por isso que o título do nosso trimestre é a supremacia de Cristo, e o subtítulo é Fé, Esperança e Ânimo na carta aos Hebreus. A capa da nossa revista, os irmãos podem verificar aí, é uma luz vindo do interior de um típico túmulo judaico dos tempos de Jesus. Na verdade, é o túmulo de Jesus.
Vocês veem aí que tem uma escadinha que está subindo, né? Ali, a pessoa está na porta do túmulo, né? Sempre tinha uma escadinha que se levava o corpo lá para baixo. E há uma luz vindo daquele túmulo. E isso nos faz lembrar do quê? Nos faz lembrar da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa fé. É o que Paulo diz lá no chamado capítulo da ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 12 em diante. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. A razão de ser da fé cristã, o seu grande diferencial de todas as outras religiões, é que Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. E os crentes judeus sabiam disso. Moravam ali em Israel. E lá em Jerusalém estava o túmulo de José de Arimateia vazio. Os judeus não puderam negar que o túmulo estava vazio. Tanto que eles inventaram uma mentira para tentar explicar este fato. Você encontra ali em Mateus, no capítulo 28, no versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Os judeus não podiam desmentir o fato do túmulo vazio. E aí criaram então essa mentira, que não tem pé nem cabeça. Porque se os discípulos, eles roubaram o corpo, como explicar aqueles soldados que foram colocados e que a pedra havia sido colocada e selada? Como explicar que 16 soldados estavam ali e dormiam todos? E se eles dormiam, como é que eles viram que foram os discípulos que furtaram o corpo? E se eles sabiam que os discípulos haviam furtado o corpo, onde estava este corpo? Seria coisa mais fácil localizá-lo, já que se sabia quem era o autor? Era uma mentira sem pé nem cabeça, porque os judeus não tinham como desmentir o fato de que o túmulo está vazio. E o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou. E a ressurreição é a prova da supremacia de Cristo. A ressurreição é a prova de que a nossa fé não é vazia, que a nossa fé está alicerçada em fatos objetivos, de que Cristo realmente veio ao mundo para morrer pelos pecadores e que o seu sacrifício foi aceito e que agora nós podemos ter comunhão com Deus e ter a vida eterna. Essa é a maior prova. E por isso a capa da revista nos faz lembrar a ressurreição, para demonstrar que Cristo é supremo e que esta supremacia que vai ser apresentada pelo autor aos Hebreus de uma forma tão profunda é uma realidade patente e que por isso nós não devemos trocar Jesus por nada neste mundo. Por mais que soframos, por mais que sejamos perseguidos, vale a pena servir a Jesus. O nosso trimestre
É um trimestre até estranho. É pela primeira vez, nós temos aí 51 anos de idade, todos eles na escola bíblica dominical. Eu não me recordo de um trimestre com apenas 12 lições. Isso porque o trimestre passado nós tivemos 14 domingos e este trimestre nós só temos 12 domingos. Então nós teremos apenas 12 lições. E a Epístola aos Hebreus, ela tem 13 capítulos. Então, haverá 12 lições. Praticamente cada lição corresponde a um capítulo. Então, praticamente cada lição corresponde a um capítulo, sendo que a lição de número 12, ela abrange os capítulos 12 e 13. Não é bem assim, porque existem algumas passagens bíblicas e alguns argumentos que foram colocados em parte num capítulo, parte no outro capítulo, como, por exemplo, o argumento da superioridade de Cristo em relação a Arão, e depois a questão da apostasia. Ela envolve tanto os capítulos 5 quanto 6, então, mas é praticamente um capítulo para cada lição, sendo que o último capítulo, a última lição, envolve os capítulos 12 e 13. Por isso nós não temos aí um bloco, blocos do trimestre, né? A lição de número 1 nos trata da introdução à carta aos Hebreus, por isso mesmo nós fizemos a abordagem do trimestre, mas não há uma pré-aula de introdução, porque essa lição 1, ela já fala desta introdução à carta aos Hebreus, e também do capítulo 1, porque no capítulo 1 nós temos o argumento da superioridade de Jesus com relação aos anjos. É por isso que o título da nossa lição de número 1 é a Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. O autor aos Hebreus já vai falando da superioridade de Cristo e já fala da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Uma questão evidente aqui, e vai ser alvo aí de discussões nesta primeira lição, é sobre a autoria da Carta aos Hebreus. Se os irmãos pegarem as Bíblias mais antigas, os irmãos vão encontrar nessas Bíblias mais antigas, e a própria tradução da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é o principal órgão da Igreja Católica aqui no Brasil, ela admite lá na introdução que até 50 anos atrás havia um consenso entre os católicos romanos de que a Carta aos Hebreus era de autoria do apóstolo Paulo. Vocês vão encontrar nessas Bíblias mais antigas escrito Epístola de São Paulo aos Hebreus. Mas esta autoria de Paulo aos Hebreus já era questionada desde o começo da história da Igreja. Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, que é o principal livro de história da Igreja nos primeiros 4 séculos, que foi publicada, inclusive, pela CPAD, Eusébio de Cesareia, ao falar sobre os livros da Bíblia, do Novo Testamento, ele fala que havia um questionamento sobre a autoria da Epístola aos Hebreus. Alguns a atribuíam a Paulo, mas já desde aquela época alguns entendiam que ela não era do apóstolo Paulo. Orígenes, que foi um dos grandes teólogos do início da Igreja, achava que o livro tinha sido escrito por alguém ligado a Paulo, mas não teria sido o próprio Paulo quem tivesse escrito. Ele achava até que quem escreveu esta carta teria sido Clemente. Clemente, que é mencionado lá na Carta aos Romanos, como um dos discípulos da Igreja de Roma, e que dirigiu a Igreja de Roma. Foi um dos primeiros bispos de Roma. Então, Orígenes achava que Clemente é quem teria escrito esta carta. Outros, também nesta linha de que não teria sido o apóstolo Paulo que tivesse escrito esta carta, entendem que esta carta teria sido escrita por Lucas. Há pessoas até que acham que Paulo escreveu esta carta em hebraico e mandou para os crentes judeus, e Lucas a teria passado para o grego
e a divulgado entre os crentes. Outros acham que a carta teria sido escrita por Barnabé, né? Porque o autor da carta aos Hebreus é um exímio conhecedor das regras da lei, das regras do sacerdócio, e Barnabé seria... Barnabé, a Bíblia diz que ele é um levita, e ele então teria sido ele quem teria escrito esta carta. Outros acham que esta carta foi escrita por Apolo. Apolo, aquele grande pregador que foi para Corinto, que aceitou a Cristo lá em Éfeso, através de Priscila e Áquila, e que Paulo menciona como tendo ido também para Corinto, depois que Paulo passou por lá, que era, a Bíblia diz que era um varão eloquente e poderoso nas Escrituras, que ele era de Alexandria, e esta carta aos Hebreus parece ter muita influência do método alegórico de interpretação das Escrituras, muita influência de uma linha filosófica mais próxima aos seguidores do filósofo grego Platão. E em Alexandria, essa escola platônica era muito forte. Inclusive, um contemporâneo de Jesus, chamado Filo, que é considerado um grande filósofo judeu, o maior filósofo judeu da antiguidade, e era também um estudioso profundo das Escrituras. Então, haveria uma influência muito grande de Filo sobre este autor da carta aos Hebreus, e as pessoas identificam Apolo, porque Apolo era de Alexandria, Filo era de Alexandria, onde estava o centro desse tipo de pensamento judaico, porque em Alexandria, desde a sua fundação, havia uma colônia judaica muito forte, e então entendem alguns que teria sido Apolo o autor desta carta. Por que muitas pessoas não consideram que Paulo tenha sido o autor desta carta, embora logo no início da igreja a maior parte das pessoas tenha atribuído esta carta a Paulo? Em primeiro lugar, a primeira objeção à autoria de Paulo é de que a linguagem utilizada na Epístola aos Hebreus é diferente da linguagem utilizada nas Epístolas paulinas. Paulo, ele escreveu num grego mais simples, o chamado grego koiné, nas suas epístolas. E a Epístola aos Hebreus é um grego mais elevado, um grego clássico. E então seria muito discrepante. Teria sido a única epístola que Paulo teria escrito em um linguajar totalmente diferente das outras epístolas, o que seria um indicativo de que o autor não seria o mesmo. Se bem que nós devemos lembrar aqui que Paulo era um homem erudito e, portanto, ele saberia certamente escrever num grego clássico e não num grego popular. Outros entendem que a carta teria sido escrita em hebraico, porque Paulo, ao se dirigir aos crentes judeus, dominando como ele dominava a língua hebraica, ele teria traduzido, teria escrito em hebraico, e Lucas, ou o próprio Paulo, depois teria traduzido isto para o grego, utilizando então um estilo clássico na tradução, já que o escrito da carta não teria sido primeiramente em grego. É uma objeção que os defensores da autoria paulina fazem a esta objeção. Um outro elemento é que na carta aos Hebreus, todas as citações do Antigo Testamento, e não são poucas, são muitas as citações, porque como você está escrevendo para crentes judeus, você está se baseando nas Escrituras, e até então as Escrituras reconhecidas como Escrituras eram o Antigo Testamento, os primeiros livros estavam sendo escritos ainda, e os argumentos do escritor eram argumentos em cima do Antigo Testamento, para mostrar no Antigo Testamento que os crentes judeus não poderiam voltar à lei, porque senão o argumento não teria razão de ser. Essas citações são feitas com base na Septuaginta. E Paulo,
muito raramente citou as escrituras do texto da Septuaginta. Que é a Septuaginta? Foi a primeira tradução da Bíblia. Foi quando mestres judeus, escribas, traduziram lá por volta do ano 300, no século 4 a.C., traduziram a pedido do rei do Egito, que estava formando a Biblioteca de Alexandria, eles traduziram as escrituras do hebraico para o grego. Foi a primeira versão da Bíblia, né? O Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego. E ela se chamou Septuaginta porque a tradição diz que foram 70 escribas que trabalharam, uns dizem 72, que trabalharam nessa tradução. Então, Paulo nunca teria usado a Septuaginta nas outras epístolas, porque usaria na epístola aos Hebreus. Então, isso seria uma indicação de que o autor não seria Paulo. Os que defendem a autoria paulina dizem que Paulo usou, ao escrever o grego clássico, ele usou justamente a versão clássica grega, a tradução da Bíblia em grego, para as suas observações, para as suas citações, sendo coerente, então, com a linguagem utilizada. Alguns entendem que os argumentos trazidos na Epístola aos Hebreus são argumentos diferentes dos argumentos que Paulo usa nas outras epístolas para tratar dos mesmos assuntos, como, por exemplo, a superioridade da graça sobre a lei, a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios dos animais da lei. Na Epístola aos Hebreus são utilizados argumentos diferentes dos utilizados nas epístolas paulinas. Isso seria também uma indicação de que Paulo não foi o autor da carta aos Hebreus. Os que defendem a autoria paulina dizem que o público destinatário da carta aos Hebreus eram judeus, enquanto que o público destinatário das cartas das outras epístolas de Paulo seriam os gentios. Então, Paulo, ele usou de outros argumentos porque ele queria convencer os crentes hebreus de que Jesus era melhor do que a lei. E ele usa de argumentos de quem mais tem conhecimento das escrituras hebraicas, que não era o caso dos gentios. O pastor Severino Pedro da Silva, que nós colocamos ali, ele inclusive contesta isso. E ele mostra diversas passagens do livro de Hebreus, cujos argumentos e temas estão presentes nas epístolas paulinas. Outra objeção à autoria de Paulo é que o escritor aos Hebreus, ele se utiliza muito de analogias e alegorias. E é aí que eu disse, como eu disse, é um autor que demonstra familiaridade com o método alegórico de interpretação das escrituras, né? É aquele método em que se vê sempre nas escrituras um sentido alegórico, né? A questão da tipologia bíblica. Isso era muito próprio da escola de Filo, lá em Alexandria, né? Como eu já disse, né? Era em Alexandria que os judeus de Alexandria costumavam interpretar a Bíblia deste jeito, através de analogias e de alegorias, sempre procurando um sentido do texto além do sentido literal. E este além do sentido literal é que seria o sentido verdadeiro, né? O sentido profundo, o que realmente se queria transmitir. Isso é uma característica da filosofia de Platão. E Paulo, ele nasceu em Tarso, a sua formação filosófica é de outra escola filosófica, a chamada escola estoica, que os irmãos encontram lá no capítulo 17 de Atos, né? Quando Paulo foi a Atenas. Na época, as duas principais escolas filosóficas eram os estoicos e os epicureus. Paulo, ele nasceu em Tarso, e Tarso era um centro filosófico estoico.
E muitas das epístolas de Paulo, nós vemos uma certa influência do estoicismo nos escritos de Paulo. E aqui, na carta aos Hebreus, não há uma influência estoica, há uma influência platônica, né? E então se argumenta que não seria, portanto, do apóstolo Paulo. Os que defendem a autoria paulina, eles costumam dizer que Paulo usou do sistema de interpretação que era corrente entre os crentes judeus. E esse sistema corrente entre os crentes judeus era das analogias, das alegorias, né? Porque os rabinos judeus costumavam ensinar assim. Uma quinta objeção à autoria paulina é o fato de que Paulo se identificou em todas as suas cartas. Você pode pegar todas as cartas, começa Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, enfim. Paulo sempre se identifica no começo da carta. E na carta aos Hebreus não há identificação de quem tenha escrito. Por que Paulo iria justamente fugir ao esquema das outras cartas? Então se entende que isso seria um indicativo de que não foi Paulo aquele que escreveu. Tomás de Aquino, o grande teólogo da Idade Média, ele diz que ele é contra este argumento, porque ele diz o seguinte: Paulo não era bem visto pelos judeus. E até muitos crentes judeus não gostavam de Paulo, já que era Paulo acusado de inobservar a lei. Paulo, se ele escreveu esta carta, ele escreveu esta carta quando estava preso em Roma, provavelmente na sua primeira prisão. E por isso, Paulo, até porque não se trata propriamente de uma carta, Paulo resolveu omitir o seu nome, diz Tomás de Aquino, porque, afinal de contas, se ele colocasse o nome, ia começar uma discussão para que as pessoas lessem ou não a carta, por ter vindo ela de Paulo. Então Paulo preferiu não se identificar, para que isso não fosse um empecilho, um obstáculo para a leitura e meditação na carta, diz Tomás de Aquino. E por fim, alguns dizem, olha, Paulo nunca foi sacerdote, Paulo não era da tribo de Levi, ele mesmo diz que é da tribo de Benjamim, e o escritor é um exímio conhecedor das regras do sacerdócio, do cotidiano do templo, do cotidiano sacerdotal, e todo este conhecimento leva-nos a entender que não foi Paulo quem escreveu esta carta. Os que defendem a autoria de Paulo diz que Paulo era um exímio conhecedor da lei. Não é preciso ser sacerdote para conhecer as regras do sacerdócio. É preciso ser um grande conhecedor da lei. E Paulo, de forma assim, óbvia, né? Ninguém discute, de forma inquestionável, Paulo era um grande conhecedor da lei. Ele mesmo disse que estudou aos pés de Gamaliel, que era o grande mestre da época. Então, ele tinha pleno conhecimento de todas as regras sacerdotais. E isto, portanto, não seria um fator que o impediria de ser o autor da carta. Os que defendem que foi Paulo que escreveu esta carta apresentam alguns elementos no próprio texto da carta. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no fechamento da carta, está escrito assim, versículo 23, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier, vos verei. Então, é alguém que é amigo de Timóteo, que é companheiro de Timóteo. E quem é o pai da fé de Timóteo? E quem é aquele que Timóteo sempre estava? Era Paulo. Então, dizem alguns, esta menção a Timóteo mostra que o autor da carta é Paulo. No versículo seguinte, diz assim, saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam.
Ou seja, o escritor aos Hebreus estava na Itália quando escreveu esta carta. Olha, quem é que foi para a Itália preso para ser julgado por César e que tinha conhecimento do dia a dia dos judeus? O apóstolo Paulo. Está lá no final do livro de Atos. Paulo é preso e apela para César, e depois de alguns anos em Cesareia, ele é mandado pelo presidente da Judéia para Roma. E lá em Roma ele prega aos judeus durante 2 anos. É assim que termina a carta, o livro de Atos, no capítulo 28. Então, quem é que esteve na Itália e era amigo de Timóteo, companheiro de Timóteo, é o apóstolo Paulo. Apesar da diferença de linguagem, como nós vimos aqui, existe uma similaridade de termos das epístolas paulinas com a carta aos Hebreus. Tanto que Orígenes, embora diga que não foi Paulo que escreveu, diz que foi alguém que aprendeu com Paulo e as ideias de Paulo estão na carta aos Hebreus. Então o próprio Orígenes, ele admite que os termos, as ideias que estão na carta aos Hebreus são do apóstolo Paulo. O outro ponto que os defensores da autoria paulina dizem é que, apesar de um ou outro, como Orígenes, questionarem a autoria de Paulo, ela sempre foi atribuída a Paulo sem discussão. Sem discussão não, pela grande maioria aceitavam como sendo de Paulo. E a própria Igreja Romana diz que faz 50 anos que se começou a questionar esta autoria entre eles. E, por fim, como eu já disse, havia razões para justificativas plausíveis para Paulo não ter se identificado na carta ou para haver a diferença de linguagem. Então, isso tudo nos mostra aí essa discussão, né? E hoje em dia o pessoal fala o autor aos Hebreus, o escritor aos Hebreus. Os mais antigos diziam que era a epístola de Paulo aos Hebreus. E ficou essa discussão. E cada um aí tome a sua posição. Mas, pessoalmente, nós entendemos que a carta é realmente de Paulo. Todas essas objeções não fazem sentido. E nós entramos num campo perigoso, que é o campo da teologia liberal. Essa teologia liberal não aceita, inclusive, outras cartas de Paulo e não aceita um monte de autoria, né? E nós devemos crer no Espírito Santo que dirige a igreja. A igreja não ia atribuir esta carta a Paulo por si só. Não, porque a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo e não há trabalhos de filologia, trabalhos recentes, que vêm todos dentro de uma linha, querendo entender a Bíblia pela razão, quando nós devemos entender a Bíblia pela direção do Espírito Santo e espiritualmente. Mas não vamos ficar aqui discutindo esta vexata question, quer dizer, essa questão que não tem solução. A data da carta nós já vimos que ela é próxima da Primeira Guerra entre judeus e romanos, né? Ela foi escrita certamente antes do ano 66, né? E se Paulo foi o seu autor, ele ficou preso ali de 60, 62, 63, né? Nessa primeira prisão. E, sem dúvida nenhuma, essa é a época em que a carta foi escrita, até porque há sempre menção ao templo e não há nenhuma demonstração de que o autor, quando escreveu esta carta, o templo já tivesse sido destruído. Então, certamente, essa carta é anterior à guerra entre judeus e romanos. Além do que, se está tentando convencer os crentes judeus a não abandonarem a fé, é porque a guerra ainda não tinha estourado e os judeus não tinham sido derrotados. A carta aos Hebreus, ela começa com uma afirmação a respeito da excelência de Cristo. Veja bem que ela começa dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo,
o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vejam bem, irmãos, que a primeira afirmação do autor é que Deus falou aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias falou pelo Filho. Então, o autor aos Hebreus ele já começa mostrando que a revelação de Deus em Jesus Cristo, que é aqui chamado de Filho, para mostrar que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, é a revelação superior. Então, o autor aqui, ele não desmerece, nem despreza, nem joga fora a revelação do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento era conhecido como a lei e os profetas. E o autor diz, olha, realmente, Deus falou aos pais pelos profetas. Mas isso ele falou antigamente. Mas agora, nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Ou seja, se antes Deus se revelava por profetas, uma revelação parcial e progressiva, agora ele se revelou, porque o Filho é Deus, Jesus é Deus. Então Deus se revela ao homem, Deus se faz homem e se revela ao homem. E por isso não pode haver revelação maior nem melhor, porque se Deus se revela pelo Filho, a maior revelação que existe é a do Filho. É o próprio Deus se revelando, porque não tem ninguém maior do que Deus. E isso, irmãos, é muitíssimo importante. É por isso que depois que Jesus veio, a história, biblicamente, é chamada de últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Porque os últimos dias se iniciam quando Jesus completa a sua obra salvífica. Lá no dia de Pentecostes, no dia primeiro da igreja, a primeira grande conversão de almas, o início da evangelização da igreja, Pedro diz que estavam se cumprindo a profecia de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o dia de Pentecostes já está nos últimos dias. O tempo da igreja já é o tempo dos últimos dias. Por que últimos dias? Porque não há mais revelação. Há de Deus a se fazer, porque o próprio Deus já se revelou. É por isso que nós não podemos crer em novas visões, nós não podemos crer em novas revelações, nós não podemos acrescentar nada ao que foi revelado nas Escrituras. Por quê? Porque o próprio Deus já se revelou e não tem ninguém maior do que Deus. O próprio Jesus, ele foi claro ao dizer, lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 15, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. E é interessante que o último capítulo da Bíblia, o último livro da Bíblia, que fecha o cânon sagrado, diz o seguinte, Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então Jesus Cristo, e por isso que Jesus disse para João, lá no capítulo 21 de João, ele disse que se ele queria que João ficasse até que ele viesse, que Pedro tinha a ver com isso? E aí as pessoas achavam que João não ia morrer até Jesus voltar. Mas não era isso.
até que Jesus completasse a revelação. E ela foi completada no livro do Apocalipse. Então não existe nova revelação. Então quando vêm os muçulmanos dizendo que o Corão é uma outra revelação de Deus, mentira! Porque Jesus já se revelou aos homens e não poderia haver alguém maior do que Deus para revelar o próprio Deus, se Deus já se revelou. Quando Joseph Smith vem e traz um livro de Mormon e mais a Pérola de Grande Valor e Doutrinas e Convênios como novas revelações complementares à Bíblia Sagrada, mentira! Quando Allan Kardec vem e traz o Evangelho segundo o Espiritismo como uma nova doutrina para explicar o Evangelho, mentira! Por quê? Porque o próprio Deus já se revelou. E para aqueles crentes judeus, já vem claro. Deus se revelou pelos profetas, mas nos últimos dias se revelou pelo Filho. Portanto, a revelação do Filho é superior. Complementa as dos profetas, que eram coisas antigas, não coisas que não valem, porque foi Deus que se revelou. Deus não muda e não é preso ao tempo. Mas a revelação do Filho é superior. E ele é superior por quê? Porque o Filho foi constituído herdeiro de tudo. E foi pelo Filho que se fez o mundo. Então aqui nós temos o ponto inicial. Jesus foi constituído herdeiro de tudo. E ele é o Criador. Enquanto que os profetas foram criaturas. Jesus é o herdeiro de tudo. Ele é o Filho. O Filho que tem a herança. Não são os servos que têm a herança. É o Filho. O Filho é que constitui o herdeiro de tudo. Lembram de Abraão? Abraão pensou que ele deveria constituir o seu servo Eliezer como herdeiro. Porque ele era servo. O servo principal da casa. Mas era servo. Mas Deus disse, não, eu vou te dar um herdeiro. Um filho. Jesus foi constituído herdeiro. Ele é o Filho. Ele tem todas as coisas. E nós não podemos trocar o herdeiro pelo servo. É isso que o escritor aos Hebreus já está mostrando. Jesus é Deus. Ele fez o mundo. Ele é o Criador. Por isso que as testemunhas de Jeová mentem quando dizem que Jesus é a primeira e mais excelente criatura de Deus. Não, Jesus não é criatura, ele é o Criador. Foi por Cristo que se fez o mundo. Por quê? Porque Cristo é a palavra. João diz, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, a palavra, e o verbo era Deus, a palavra. E Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Haja luz, haja luminares. Haja répteis, haja plantas. Só o homem não foi feito pelo poder da palavra. Então, Jesus é superior, porque ele é o Criador. E os judeus sabiam muito bem que Deus havia criado o mundo. Eles conheciam isso. E daí está a superioridade de Cristo. Mas mais do que isso, o escritor aos Hebreus diz que ele é o resplendor da sua glória. E a expressa imagem da sua pessoa. O Filho, ele é a glória de Deus. Ele é Deus. Ele detém a glória. E no Monte da Transfiguração, ele demonstrou toda a glória que ele possuía para Pedro, Tiago e João. Ele é o resplendor da glória de Deus. Moisés, transitoriamente, por ter ficado 40 dias e 40 noites com Deus, veio com seu rosto brilhando e já os israelitas não podiam ver a face de Moisés. Ele teve que colocar um véu na face. Mas Cristo, ele é o resplendor da glória. O próprio João, escrevendo no Evangelho, ele diz, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os discípulos puderam ver Jesus em corpo glorificado, que subiu aos céus. E é isto que o escritor aos Hebreus está rememorando os crentes judeus, alguns dos quais deveriam ter presenciado Jesus subir aos céus. E como abandonar este Cristo, que é o resplendor da glória e a expressa imagem de Deus? Porque Jesus é o último Adão, ele é imagem e semelhança de Deus, ele não tem a natureza pecaminosa, ao contrário dos profetas que foram usados por Deus nas revelações antigas. Mas além de criar todas as coisas, o Filho sustenta pela sua palavra todas as coisas. Porque ele mesmo fez a purificação dos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Todo o poder está com Jesus. E ele agora sustenta todas as coisas. Por isso os crentes judeus não poderiam se impressionar com as perseguições, com as adversidades que eles estavam sofrendo. De maneira alguma. Eles estavam ali tendo que crer que Jesus tem o controle de todas as coisas. Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele mesmo fez a purificação dos pecados e está à direita do Pai, no trono, no comando, no domínio, esperando o tempo da restauração de tudo. Por isso nós não podemos abandonar a fé em Jesus. Nós temos que crer que ele venceu e está no controle de tudo. E mesmo que pareça que ele perdeu o comando das coisas, tudo isso é permissão divina. E nós devemos olhar para ele, como o próprio escritor aos Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, a violência, a criminalidade, a imoralidade, a perseguição, a morte de cristãos, a destruição da família, a corrupção desenfreada, a injustiça reinante. Tudo isso nos faz querer desanimar. Mas não vamos fazer como Pedro. Não vamos olhar para o vento, para a tempestade e para as ondas. Mas vamos olhar para Cristo. E com Cristo, certamente nós andaremos sobre as águas e chegaremos até as mansões celestiais. Porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí nós já vemos a diferença de Cristo para com os profetas, os homens de Deus do Antigo Testamento. E nós já vemos como a revelação de Cristo é mais profunda e mais excelente. E como o poder de Cristo é superior a qualquer outro poder. Porque ele é o Criador, ele sustenta todas as coisas e ele está reinando à destra do Pai, no controle de tudo. Por isso não podemos desanimar, não podemos ceder ao pecado e ao mundo. Os cristãos hoje, e nós colocamos em nosso esboço, sofrem uma pressão de praticamente três projetos de poder. O filósofo brasileiro, que não é evangélico, Olavo de Carvalho, ele tem uma belíssima análise onde ele mostra que existem 3 projetos de poder no mundo. O projeto islâmico, o projeto globalista ocidental e o projeto russo-chinês. Os 3 têm algo em comum. Todos perseguem os cristãos. Todos querem a substituição dos valores judaico-cristãos. E a igreja sofre com todos esses projetos de poder. Projeto islâmico, perseguindo impiedosamente os cristãos. Projeto globalista ocidental, perseguindo impiedosamente os cristãos. O projeto russo-chinês, embora a Rússia tenha aí uma aparente defesa do cristianismo, na verdade, ela quer cooptar o cristianismo aos seus desejos imperialistas, assim como os chineses, só que os chineses já perseguem diretamente os cristãos e defendem aí um materialismo
baseado no próprio marxismo deles. Agora misturada com uma moral confucionista. Mas a igreja caminha, perseguida, mas não deve temer. Não temas, ó pequeno rebanho, disse o Senhor, porque o Senhor tem cuidado deste rebanho. Então, lembremos que é Jesus que está no controle de todas as coisas. Tanto que quando tudo ficar insustentável à igreja, Ele virá arrebatá-la e lançará a sua ira sobre este mundo que tanto tem perseguido a igreja. Não se esqueça das palavras que Jesus disse ao apóstolo Paulo, lá no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguiu os crentes, mas quem persegue os crentes se levanta contra o Senhor Jesus. E será punido por esse que tem todo o poder. O autor aos Hebreus mostra que Cristo é o Criador, é o esplendor da glória de Deus, é o herdeiro de tudo, é a expressa imagem da sua pessoa e sustenta por sua palavra todas as coisas e está à destra da majestade nas alturas. E a prova da sua vitória é que ele purificou os nossos pecados. Ele realmente veio ao mundo como Salvador. Voltou ao céu como Salvador do mundo, como diz a nossa declaração de fé. E agora, depois de mostrar esta excelência de Cristo na revelação e no seu próprio ser, o autor aos Hebreus vai mostrar que Jesus é superior aos anjos. E ele termina esse capítulo 1 mostrando a superioridade de Jesus aos anjos. Por que essa necessidade de mostrar a superioridade de Jesus aos anjos? Basicamente por 3 motivos. O primeiro motivo é de que havia já uma ideia entre os judeus, uma ideia vinda dos gregos, né, dos pagãos, dos gentios, a respeito dos anjos serem mediadores, intermediários, seres sublimes, superiores aos homens e que intermediariam aí as bênçãos de Deus. É uma ideia já presente na Babilônia, veio para a Pérsia, influenciou os judeus que estiveram cativos lá e eram defendidas pelos gentios e principalmente pelos gnósticos que estavam já envolvidos no meio da igreja. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala a respeito do culto aos anjos que estavam querendo implantar no meio da igreja. Então, para dissipar essas ideias com relação aos anjos, que inclusive foram absorvidas pela tradição judaica, dessas crenças babilônicas e persas, o escritor aos Hebreus vai mostrar que Jesus é superior aos anjos. Em segundo lugar, já que os anjos estavam aumentando aí no judaísmo a sua importância. Em segundo lugar, a lei, havia uma tradição judaica dizendo que a lei foi entregue a Moisés pelos anjos. Não foi Deus que deu a lei diretamente para Moisés, ou as tábuas da lei, né? Ele entregou as tábuas da lei para Moisés, não. Foram os anjos que pegaram das mãos de Deus e trouxeram para as mãos de Moisés. Isso não está explícito na Bíblia, mas era tradição judaica. Então os anjos eram tidos em grande monta, né? Estevão fala a respeito disso lá em Atos, né? No Atos, no capítulo 7, diz assim, versículo 38, este é o que esteve entre a congregação no deserto, este é Moisés, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida, palanolas
dá. Então, nós vemos aqui que essa tradição que havia. Paulo também ele fala disso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então Paulo aqui fala também que a lei foi posta na mão dos anjos, na mão de Moisés, o que Estevão disse aqui em Atos 5:32. E o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 2, que nós vamos estudar na próxima lição, ele diz assim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, essa palavra falada pelos anjos é a lei. Então, o objetivo aqui do escritor aos Hebreus seria, em segundo lugar, mostrar que Jesus é superior aos anjos. Então, se a lei foi dada na mão de Moisés pelos anjos, então Jesus, sendo superior aos anjos, Jesus é superior ao judaísmo. Não podiam os crentes hebreus, pois, voltarem para as práticas judaicas, porque Jesus é superior aos anjos. Então, o primeiro motivo, repetindo, foi porque havia aquela crença dos gnósticos e da influência babilônico-persa no meio do judaísmo, de que os anjos eram intermediários poderosos entre Deus e os homens. Segundo, porque havia a crença de que a lei foi dada a Moisés pela mão dos anjos. Deus não entregou diretamente a Moisés as tábuas da lei, mas os anjos o fizeram por ordem de Deus. Então, Jesus, sendo superior aos anjos, é maior do que a lei e do que as palavras da lei. E o terceiro motivo é para mostrar que Jesus é Deus, é o Criador, e anjos são criaturas. E, portanto, o próprio Deus diretamente falou aos homens na pessoa de Cristo. E isso torna a revelação dele superior à revelação indireta, porque os anjos teriam sido aí intermediários entre Deus e Moisés. E algo que é direto é muito mais forte e superior do que algo que é indireto. Quais são, e eu me lembro aqui, saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que nós estamos usando aí, e nós recomendamos, ele tem um comentário publicado pela CPAD da Epístola aos Hebreus, é uma grande obra para esse trimestre. O nosso saudoso pastor Severino Pedro da Silva costumava dizer que o escritor aos Hebreus, ele coloca que Jesus é superior aos anjos em 5 pontos. Quais são os 5 pontos da superioridade de Cristo em relação aos anjos? Primeiro ponto é o nome. Olha o que está escrito em Hebreus 1:4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? O nome de Jesus é filho. Os anjos são servos. Os anjos não receberam o nome de filho. Deus só se dirigiu a Jesus como filho. Ele nunca se dirigiu aos anjos como filho. Então, Jesus tem um excelente nome, tem um nome superior ao nome dos anjos. Porque o nome dele é filho. Lá no batismo, Jesus, o Pai disse lá do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o escritor aos Hebreus aqui, ele se refere ao Salmo, não é? O Salmo de número 2. O Salmo de número 2, ele diz o seguinte:
ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então aqui o salmista, ele fala o decreto de Deus. Deus estabeleceu, o Pai estabeleceu que Jesus era o Filho. E quando se fala, eu hoje te gerei, tem uma grande discussão, eu coloquei aí no esboço, dessa questão da geração de Jesus. Isso não é criação. Jesus é o Criador. O próprio escritor aos Hebreus diz que ele fez o mundo. Então ele é o Criador, ele não é criatura. Então essa geração não é criação. É que o Pai se deu o nome de Pai e deu a Cristo o nome de Filho. Então essa geração é essa posição. Até para nós entendermos o relacionamento entre as duas pessoas da divindade, o que é ser pai, o que é ser filho. O próprio Jesus reconhece isso quando nos ensina a orar e diz para nós orarmos assim, Pai nosso. Então ele é o Filho. O anjo, Gabriel, quando chegou a Maria, disse que ele era o Filho de Deus. Então Jesus assume a posição de Filho. Esse foi o decreto divino. A pessoa divina do Verbo passa a ser chamada de filho. Aí foi gerado o filho. A posição de filho. É isso que quer dizer. Coisa que não foi dito para nenhum dos anjos. Nenhum dos anjos é chamado de filho. Porque é uma posição exclusiva de Jesus. Nós mesmos somos filhos por adoção. Mas Jesus é filho por natureza. Ele tem um nome superior ao dos anjos. Ele é o filho. Os anjos não são o filho. O filho. Tu és meu filho. Um só. É o unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. É o único filho que foi gerado, quer dizer, colocado na posição de filho. Colocado no reinado. É isso que quer dizer essa expressão geração. Então Jesus tem um nome mais excelente do que os anjos. Então ele é superior, porque o seu nome é superior. Segundo ponto, adoração. Olha o que está escrito. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é Deus, ele é adorado. Os anjos são adoradores, são criaturas, eles adoram. Então, esse é o segundo ponto, que mostra que Jesus é superior aos anjos. Jesus é adorado e os anjos são adoradores. Isso nos faz lembrar o livro do Apocalipse, no capítulo 22, desculpe-me, no versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. João, depois de ter visto tantas maravilhas da revelação do Apocalipse, ele se prostrou para adorar o anjo, que foi enviado, como a gente leu já aqui hoje, para trazer essas revelações de Cristo. Mas o anjo não aceitou a adoração, porque anjo não é adorado, anjo é adorador. Jesus é quem tem que ser adorado. Agora, Jesus aceitou a adoração. Se você abrir lá em Mateus capítulo 28, versículo 17. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando viram Jesus ressurreto, os discípulos adoraram a Jesus,
e Jesus aceitou a adoração. Porque Jesus é adorado, os anjos são adoradores. Por isso que você não tem que orar para anjo, como ensinam aí os católicos romanos ou até os espíritas. Os gnósticos ensinavam. Os anjos não são intermediários entre nós e Deus. Nós não devemos lhes pedir nada, nem venerá-los, muito menos adorá-los. Só Jesus deve ser adorado. Só Jesus, porque ele é Deus. Nós devemos adorar a Deus. Foi o que o anjo disse para João. Adora a Deus. Jesus é adorado e os anjos são adoradores. O terceiro ponto é o senhorio. Jesus é o Senhor e os anjos são servos. Eu li aqui no Apocalipse 22:9 o quê? Que o anjo disse para João: eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra. Então, o anjo ele é conservo, ou seja, ele é servo junto conosco, simultaneamente. Os anjos são servos. Eles servem a Deus. Jesus é o Senhor. Ele é quem manda. Ele é o Senhor. Então, os anjos são servos e Jesus é o Senhor. Então, veja a diferença aqui. Jesus é Senhor e os anjos são servos. É o terceiro ponto, é o senhorio. O quarto ponto, nós já falamos aqui no início, é a criação, né? Olha o que diz aqui o escritor aos Hebreus. E quanto aos anjos diz, o que dos seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Aqui, voltando ao terceiro ponto, né? Os anjos são chamados de ministros, ou seja, servos, que a palavra ministro quer dizer servo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, Jesus foi escolhido para reinar. Foi escolhido para ser o Senhor. É por isso que ele, quando ressurge, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido. Os anjos são ministros. Jesus já é Deus. E quanto homem foi feito todo poderoso, porque amou a justiça e aborreceu a iniquidade. O quarto ponto é a criação. E aí nós voltamos aqui ao texto. Hebreus 1:10. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão. E como mantos enrolarás e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. É a criação. Jesus criou todas as coisas. Os anjos, não. Eles são criaturas. Foram criadas antes da terra. Sim, o livro de Jó mostra os anjos glorificando a Deus enquanto o Senhor fundava a terra e os seus fundamentos. Está lá no livro de Jó. Mas eu vou ler até aqui o livro de Jó, para os irmãos verem, para não ficar só nas minhas palavras, né? Como costumam dizer. Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Veja bem aqui que os anjos são chamados de os filhos de Deus por criação. Mas o filho por natureza é só Jesus, como nós já vimos.
E eles louvavam a Deus quando o Senhor fundava a terra. Jesus é o Criador. Os anjos são criaturas. Esse é o quarto ponto. É o ponto da criação. E o último, quinto e último ponto, é o ponto da salvação. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem sentou à destra de Deus, do Pai, foi Jesus. Nós já lemos aqui, o escritor aos Hebreus diz que ele fez por si mesmo a purificação dos seus pecados, e dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, como Deus era Espírito, se fez homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, venceu a morte e o pecado, ressuscitou e subiu aos céus e está à direita do Pai, porque ganhou a nossa salvação. Foi o tema do trimestre passado. Nós vimos como Jesus é o Salvador. Que anjo fez isso? Eles continuam só espírito. Jesus hoje é homem e Deus, Deus e homem. Porque ele se fez homem para vencer o pecado e venceu. Os anjos são apenas espíritos. E que estão servindo a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão a serviço de Deus para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Salvação conquistada única e exclusivamente pelo Senhor. Aquele que entrou nos céus vitorioso, como diz o Salmo de número 24. O Salmo de número 24, ele diz assim, Salmo de número 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Salmo 24, 7 e 8. Foi Jesus que venceu a morte. Sozinho, lá na cruz. O próprio pai dele se apartou quando os pecados da humanidade caíam sobre ele. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Solitário, ele venceu. Porque só ele podia vencer. Porque ele era o único homem que havia permanecido fiel a Deus até a morte. Sem pecar. Jesus é o Salvador. Os anjos são espíritos que servem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E é sobre esta salvação que o escritor aos Hebreus vai falar no próximo capítulo, que é o tema da nossa próxima lição. Jesus Cristo é melhor. Esta é a mensagem da carta aos Hebreus. E ele é maior dos que os anjos, porque tem um nome mais excelente que os anjos. Porque é adorado enquanto os anjos o adoram. Porque é Senhor enquanto os anjos são seus servos. Porque é Criador enquanto os anjos são criaturas. E porque é o Salvador enquanto os anjos apenas servem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Amém.